Saudações, sétimo ano. Olá, todo mundo em ordem. Boa tarde. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês relativo ao conteúdo que a gente vivenciou, ou melhor, que vocês copiaram na aula passada. Então, como eu já tinha mencionado, não sei se vocês repararam nas mensagens que eu passei para vocês, mas trata-se de um conteúdo que, querendo ou não, chama muita atenção do aluno, porque envolve uma série de organismos que a gente tem mais acesso, vamos dizer assim. Então, pelo fato de o reino animal conter toda vez que a gente fala em natureza, sempre vem à cabeça planta e animal. Embora a gente saiba que na natureza existem também as bactérias, existem também os protistas e, como foi visto também anteriormente, os fungos. Então, esse vídeo basicamente vai ser para passar para vocês características gerais do reino animal, que faz com que esses organismos sejam diferentes dos demais seres vivos, tá? Então vamos começar. Primeira coisa a gente tem que analisar é que quando se fala em ciências, a gente muitas vezes tem uma série de termos que às vezes a gente acha chato. Embora sejam chatos, né? O nível de repetição de determinados termos deve fazer vocês compreenderem melhor ciências. Ou seja, se vocês se acostumarem com esses termos, estudando, evidentemente, prestando atenção naquilo que eu estou falando, automaticamente vocês vão perceber que eles não são tão complexos assim. Então vamos lá, características gerais dos animais. Então, para ser animal, obrigatoriamente não pode ter uma célula só, ele tem que ter mais de uma célula, portanto ele é pluricelular, tá vendo? Até eu me enrolo com as palavras. Pluri significa muito, variado, plural. Né? Em português vocês assistem isso. E celulares, obviamente, vocês sabem. Então, eucariontes são as células, observe essa imagem que está aqui, onde eu estou com a minha imagem, tá vendo? Eucariótica é aquela célula que possui núcleo diferenciado, núcleo definido. Tá? Então, as células procarióticas são relativas a bactérias. E as células eucariontes são relativas aos outros organismos. Lembrando que não são só os animais que são eucariontes, tá? E, finalmente, a característica de não ser capaz de produzir ou fabricar o seu próprio alimento, que a gente diz que os animais, como nós, seres humanos também, somos heterotróficos. Então, vamos recapitular? Mais de uma célula, né? As células que a gente tem, elas têm núcleo definido, são eucariontes, e nós não somos capazes de fabricar o nosso próprio alimento, por isso nós somos chamados de heterotróficos. Gente, para ser animal, tem que ter essas três características, mais a capacidade de se alimentar por ingestão, ou seja, o alimento, ele entra no organismo da gente. Então a gente se alimenta ingerindo, realizando o processo digestório dentro do nosso organismo. Essa é uma característica preponderante dos animais. Ah, mas todos os seres não fazem isso, ingerem o alimento? Todos os seres que você está falando são todos os animais. Sim, independente de ter uma estrutura complexa de um sistema digestório, né, independente de ter boca, independente de ter esôfago, que é o caminho por onde o alimento passa, mas todos os animais têm essa capacidade de realizar um processo digestório dentro, na parte interna do organismo. Ok? Esse reino tem uma quantidade muito grande de espécies, embora o conhecimento da gente está mais relacionado aos organismos maiores. Então, mais de 1 milhão de espécies conhecidas, fora que a gente não conhece, as que a gente não conhece ainda. Todo ano se descobrem novas espécies de organismos. São sempre organismos menores, porque os maiores geralmente a gente já conhece. Né? Mais de 30 filos, eu não sei se vocês se recordam bem, mas o reino animal se divide em vários filos, cada filo se divide em classe, classe se divide em ordem, e aí vai, certo? E a maioria tem a capacidade de locomoção, mas se vocês observarem nessa ilustração aí, que é uma imagem do fundo do oceano, a gente tem um bocado de tubinho, cada tubinho desse é um organismo animal, por incrível que pareça. Peraí, professor, isso não é um animal não, isso é um coral, isso é um... Bom, parece com coral, mas não é. Trata-se de uma esponja ou de um conjunto de esponjas, tá certo? E é considerado animal justamente porque tem essa capacidade de se alimentar por ingestão e porque tem essas três características aí, certo?
Não precisa ser igual ao ser humano, ao macaco, ao cavalo, ao gato que está aí de lado nessa imagem, para poder ser considerado animal, não, viu, gente? Não se esqueça desse detalhe. Os animais são muito complexos nas suas formas, tá? Outra característica marcante da gente, está relacionado também a esse fato de a gente ter muitas células, é que nosso organismo é dividido em células compartimentalizadas, vamos dizer assim, em células semelhantes que executam a mesma função. Essa imagem aí é um corte histológico, ou seja, um corte de tecido, do tecido ósseo, tá? Se vocês perceberem, tem cores diferentes aí de um aglomerado vamos dizer assim, de contornos, e cada contorno desse aí, dessa imagem, é uma célula. Então, evidentemente que essas do meio aí, que estão numa coloração mais rosa, elas têm uma função equivalente, porque elas são todas iguais. A mesma coisa acontece com a parte de cima, a mesma coisa acontece com a parte de baixo nessa imagem. É uma característica muito marcante a organização em tecidos. Essa imagem aí, eu acho que tem gente que deve estar dizendo que horror, eca, e etc e tal, não sei o que, eca, nojento e tal. Tem gente que realmente tem repúdio a esses animais. Bom, são animais, como eu falei para vocês, né? Porque animal não é só gato, cachorro, periquito, papagaio. Existem os animais desse tipo, que são conhecidos popularmente como invertebrados, tá? E essa capacidade, o que é que significa irradiação adaptativa? Irradiar significa espalhar. Os animais têm a capacidade de se espalhar pelo ambiente porque eles têm a capacidade de se locomover, a maioria deles, e também pelo fato de eles terem processos de reprodução que facilitam isso, né? Não deixe sair sujo não, senão junta formiga. Quer dizer, juntar formiga, como assim? Onde é que elas estavam esse tempo todo, né? Elas são atraídas pelo lixo que a gente produz, ou por uma coisa suja, um pote de açúcar aberto. E mesmo que você tenha cuidado de dizer que vai eliminar essas formigas, matando essas formigas, usando um veneno contra essas formigas, pouco tempo elas voltam. Na verdade, elas não voltam, são outras, porque aquelas já morreram. Mas a capacidade de reprodução é um negócio tão intenso que termina com que elas sempre se reproduzam com muita facilidade e dominem os ambientes onde a gente acha que a gente domina e que a gente é dono, tá? Bom, podem ser basicamente de algumas formas marcantes que a gente precisa analisar. Herbívoro, come planta. Quando a gente pensa em comer planta, a gente pensa em comer capim, a gente pensa logo no cavalo, a gente pensa logo na vaca, no boi, enfim. Mas, para ser herbívoro, basta que ele se alimente de algum elemento de origem vegetal. Então, se enquadram nesses grupos animais inferiores, insetos de maneira geral, tá? Nessa imagem à esquerda, que está mais perto da minha imagem, onde eu estou aqui agora, nós temos uma lagarta. E uma lagarta é uma larva de borboleta, tá? Então, quando vocês virem uma lagarta, considerem como um animal, considerem como um inseto, mas é a larva que vai formar um inseto maior, que é a borboleta. E do outro lado a abelha também, que a gente extrai um subproduto dela, que na prática, gente, por incrível que pareça, é o cocô, vamos dizer assim, da abelha. Ou vômito, vamos dizer assim, da abelha, que é o mel, tá? Então, é bem interessante isso, porque tem a ver com o processo digestório, de processamento de substâncias químicas que existem no corpo da abelha. Bom, animal carnívoro é a mesma lógica do animal herbívoro. Se herbívoro a gente pensa nos grandes, no cavalo, a gente pensa na vaca, no boi. Quando a gente fala em carnívoro, a gente também pensa nos leões, né, no tubarão e tal, animais carnívoros. Mas animal carnívoro é considerado aquele que se alimenta de um outro animal. E aí, dentro dessa condição, a gente tem a esperança, o louva-a-Deus, que é essa imagem que está aí, por exemplo, de um inseto se alimentando de outro, né? Ele está se alimentando da borboleta, então por isso ele é chamado de carnívoro. E se a gente analisar proporcionalmente, a gente vai ver que os insetos, muitos deles, têm mais, vamos dizer assim, agressividade ao se alimentar do que os animais maiores, como por exemplo esse leão que está aí na imagem. Ok? Falei de herbívoro, que se alimenta de planta, falei de carnívoro, que se alimenta de animais, e agora falando dos parasitas.
Parasita é aquele que se alimenta de sangue. Não necessariamente. Parasita é aquele que se alimenta ou obtém vantagem de um relacionamento com outro organismo, prejudicando esse outro organismo. Tá certo? Então, os insetos se alimentam do sangue, e isso gera prejuízo para o organismo, que pode até causar doença. E aí a gente tem uma imagem do barbeiro, esse de baixo é o barbeiro, e em cima nós temos mosquitos. Eita, como é que se deixa acontecer isso aí? Isso aí, essa foto de cima, ela foi tirada de maneira bastante rápida. Em determinados locais, a ação ou a presença dos mosquitos ela é tão intensa que é praticamente imediato. Você não precisa passar muito tempo com o dedo levantado para poder ficar do jeito dessa foto, não. Bom, essa aí também é meio nojentinha, né? Alguns animais se alimentam de restos de outros organismos. Não sei se dá para perceber nessa imagem aí do urubu, tá? Que existe um resto de outro animal aí na areia e ele está se alimentando. E nessa primeira imagem, um conjunto de larvas de outros organismos que também estão obtendo o seu nutriente a partir de algum animal que já morreu. Ok? Isso é o significado de saprófago. Bom, classificação mais geral, como eu já tinha mencionado antes, né? De vertebrado e invertebrado, é uma classificação não científica. Na verdade, ela começou sendo científica e conforme se desenvolveu a ciência, a biologia, ela deixou de ser tão científica assim, né? Porque não era tão exata como precisaria ser. E vale salientar o seguinte, quando a gente fala em invertebrado, a gente pensa em organismo pequeno. E quando a gente fala em vertebrado, a gente pensa em organismo que tem osso, então a gente deduz organismo grande. Mas olha o tamanho dessa rãzinha aí, perereca, né? No dedo de uma pessoa. Então imagine que esse organismo contém coração, pulmão, sistema renal, boca, estômago, cloaca, esqueleto desse tamanho, já pensou? Então, só para vocês terem ideia que o tamanho às vezes é muito relativo, enquanto que na outra imagem a gente tem aí um organismo invertebrado, tá? Que não, como é que se diz? Que não tem estrutura esquelética nenhuma. E se a gente analisar proporcionalmente essas duas imagens, a perereca está menor do que esse organismo invertebrado aí. Bom, vamos falar dos grupos de maneira geral, gente? Isso é uma visão abrangente, depois a gente vai falar especificamente dos grupos menores. Porífero, esponja, altamente simples, tá? Eles não têm boca, faringe, esôfago, estômago, não tem pulmão, não tem órgão nenhum. Mas peraí, professor, como é que eles são animais? Bom, eles são animais porque têm aquelas 4 características. São pluricelulares, não fabricam seu próprio alimento, alimentam-se por ingestão, ou seja, os nutrientes estão na água, são filtrados pelo organismo e entram dentro da esponja para poder servir de alimento para ela. Tá? São essas as características que fazem o organismo ser classificado como animal. Tá? E vale salientar também, eu coloquei a imagem aí do Bob Esponja, porque mas professor, se a esponja natural é tão diferente do Bob Esponja, por que o Bob Esponja no desenho animado é aquilo? Bom, o autor, primeiro que ele tentou desenvolver um desenho animado. Se fosse uma esponja natural, seria um desenho desanimado. Né? Então ele teve que mexer um pouquinho nessa ideia. Segunda coisa é que ele associou com o objeto esponja que a gente conhece, que é a esponja de prato. Por isso, e apenas por isso, a tonalidade amarela de Bob Esponja. Não é relacionado. Mas aí tem uma esponja amarela. Na verdade, as esponjas podem ter diversas cores. Coincidentemente, essa imagem aí foi uma esponja amarela, né? Uma amarelada, vamos dizer assim. Certo? E o formato quadrado tem a ver com o formato da esponja de prato também. Então, ele associou uma ideia de organismo marinho, inclusive o desenho se ambienta num cenário marinho, né? Mas ele teve que fazer associação com a esponja de prato para dar uma graça ao desenho. Imagine se fosse um tubo, sem cara, sem olho, sem boca, sem braço, sem nada, né? E também ele teve que fazer um organismo móvel, essa característica mais, vamos dizer assim, errada do desenho em relação ao organismo original, certo? Que é a capacidade de Bob Esponja sair andando.
todas as outras capacidades que Bob Esponja realiza no desenho animado, como por exemplo se dividir em dois e voltar, por exemplo também as coisas passarem através do corpo dele e sair do outro lado, são características das esponjas. Quando a gente for estudar as esponjas um pouco mais a fundo, aí a gente vai ver isso daí também. Quinidário. Chama atenção para a imagem aí dessa figura roxa, arroxeada, vamos dizer assim, lilás, que é mais comum, talvez você já tenha visto alguma dessas na praia, que é a caravela, né? Também chamada de água-viva. Só que a água-viva, para a gente aqui do Nordeste principalmente, é outro tipo de organismo, tá? Esse aí que a gente está vendo na imagem da direita, onde está a minha imagem aqui, ó, é justamente a caravela que a gente conhece. Que na verdade não é nem um organismo só, é um aglomerado de organismos que a gente chama de colônia. Mas isso a gente vai ver depois. Grave o seguinte, vamos voltar uma coisa. Porífero, esponja. Pronto. Quinidário, água-viva, coral, anêmona. Qual é a característica desses animais? Tocou nele, você recebe uma, como é que eu poderia dizer, injeção de uma substância tóxica. Essa substância tóxica causa irritação. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esses animais. Não adianta ver uma caravela na beira da praia, meter um pedaço de pau em cima e esmagar lá. Não adianta. É a mesma coisa de você achar que você não vai se furar com o espinho de um pé de limão se você cortar o pé de limão. Quando você corta uns galhos de um pé de limão e deixa assim jogado, o espinho deixou de funcionar? Não. É a mesma lógica, tá certo? Não são espinhos, mas são pequenas estruturas que penetram na pele da pessoa. Então a gente tem que simplesmente estar longe delas. Porque se estiver perto e encostar, a gente já vai ter essa penetração de substâncias que são perigosas, que podem até matar se a pessoa for alérgica. Tá? Meu cunhado, por exemplo, ele é alérgico. A história de segunda chance que ele teve foi uma crise que ele teve em função de queimadura com caravela, inclusive perto aqui da gente, em Itamaracá. Certo? Platelminto. Verme achatado. Gente, verme é verme, animal? Não. Verme é animal. Não se esqueça desse detalhe. O pessoal tem mania de tirar verme da situação e tirar inseto, como se inseto não fosse animal. Gente, é tudo animal. Porque são pluricelulares, são eucariontes. Estão lembrados lá aquelas características lá? Vou voltar aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Vamos para cá de novo. Ai, ai. Entrou num comando que eu não consegui entender. Cadê o começo? Vamos lá. Eu já estava. Acredito nisso, né? É interessante, né? Tecnologia. Mas a gente vai continuar nesse formato, senão vai atrasar tudo, tá certo? Estamos aqui nos platelmintos ou vermes achatados, ok? Então essa é outra imagem aqui da direita, que está junto do meu rosto aqui. É uma planária, ok? Vamos lá, continuando. Eita, essas imagens é chato, né? Aí a gente tem os nematódios, ou vermes cilíndricos, como é o caso da lombriga. Por falar em lombriga, essa imagem aqui da esquerda, onde está minha figurinha aí, é uma lombriga dentro do trato digestório de uma pessoa. A imagem obtida através de endoscopia, que é aquele... como se fosse uma mangueira com uma câmera, vai lá dentro da pessoa para tirar essa imagem. Olha que coisa feia. E essa outra imagem aqui do lado direito, agora do lado da minha imagem também, trata-se de uma situação que é muito comum na nossa região, viu, gente? Você já deve ter visto algumas pessoas que têm uma perna mais inchada do que a outra nesse ponto, chamada perna de elefante, popularmente. Também chamada de elefantíase, tá certo? Que é causada por um verme chamado doença chamada filariose, transmitida através de picada de mosquito.
a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nossa região, isso é comum. Temos que fazer exames prévios. Então, quando surgir uma campanha de exame para filariose, no posto de saúde mais perto da sua casa, é importante que vocês participem. Eu já fiz vários. É um que fura o dedinho. É parecido com o exame que está sendo feito agora, o teste rápido do Covid. Tá? Continuando. Molusco. Animais de corpo mole. Mais uma vez eu estou associando aí a imagem a um organismo que vocês conhecem de desenho animado. Mas, evidentemente, que é bem diferente o desenho animado de uma imagem de um animal real. Anelídeo. Na verdade, aí, gente, na mão dessa pessoa tem 1, 2, 3, 4 organismos chamados de sanguessugas, que ele tem realmente a capacidade de sugar o sangue, viu, gente? Mas não é nada assustador, não. Do mesmo jeito que você vê um mosquito na sua pele e às vezes incomoda, você vai lá dar um tapão, tá? Esse tipo de verme você tira naturalmente ele. Na verdade, antigamente ele era usado, ainda hoje como forma de tratar inflamações no corpo da pessoa, porque a sanguessuga ela morde a pele da pessoa, tá? E começa a sugar o sangue. Dependendo da região onde está sendo feito, isso pode aliviar um ferimento, uma inflamação. A artrópode, esse aí é interessante, tá? Trata-se de olha o tamanho do besouro na mão da criança, né? Trata-se de uma série, um conjunto muito grande de animais que habitam diversos ambientes e que a gente tem que juntar tudo no grupo só, porque eles são bem semelhantes nesse aspecto. Então, ó, inseto é artrópode, mosca é artrópode, barata é artrópode, besouro é artrópode, borboleta é artrópode, caranguejo é artrópode, camarão é artrópode, aranha é artrópode. Quer dizer, eu falei uma grande quantidade de organismos, né? Mas eu estou tentando passar para vocês que eles fazem parte do mesmo grupo. O que é que eles têm em comum? Patas articuladas, esqueleto, ou exoesqueleto, perdão, exoesqueleto rígido. Gente, essa palavra exoesqueleto você já deve ter visto nos Vingadores, né? O Homem de Ferro é um personagem que tem um esqueleto externo de proteção, é o exoesqueleto, né? Daí ele se torna um Homem de Ferro. Sem ele, ele não se torna, ele não tem os poderes que aquela armadura dá a ele. Então os insetos têm essa capacidade. E tem uma armadura externa. Às vezes a gente dá uma chinelada na barata, a barata não morre. Como é que ela consegue sobreviver? Ela tem uma estrutura externa de proteção que é altamente resistente. Dependendo da posição que a gente dê a chinelada, a gente não consegue destruir essa estrutura. Tá? Então, isso aí, por exemplo, é um besouro, um exemplo de artrópode. Isso aí é uma lagosta. Eu aproveitei para pegar imagens assim, sempre, né, de organismos invertebrados grandes, para você ver que a ideia de tamanho é relativa. Tá? Essa outra imagem de uma aranha. Eita, tem gente que não gosta de aranha. Olha comparado com o tamanho da mão da pessoa. Não é montagem, é uma imagem real. Ok? Aqui são as estrelas do mar. E aí vem os cordados. Vamos dar uma recapitulada primeiro. Porífero, esponja. Quinidário, água-viva. Aí vem os vermes, tem os vermes achatados, plateumintos, e tem os vermes cilíndricos, nematóides. Aí depois vem molusco, depois não, que não tem ordem. Molusco, animais de corpo mole. Artrópode, que tem essa grande variedade, que se encerra com a aranha, por exemplo, e finalmente os equinodermos, do grupo dos invertebrados. E os vertebrados são conhecidos de maneira correta como cordados. Aí vem os peixes, né? E vale salientar também que a gente diz, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o tubarão, como se o tubarão não fosse peixe. O tubarão é peixe também. Anfíbios, que aí também a gente associa muito anfíbio a sapo, e anfíbio não é só sapo, também tem salamandras, pererecas, né? Enfim. Tem diversos tipos que a gente vai falar sobre ele. Répteis também, que o pessoal associa muito a cobra, animal que rasteja, mas também tem a tartaruga marinha, tem os lagartos, tem jacaré, crocodilo, né? Aves, essa imagem eu achei incrível, essa arara aí. Enfim, aves também a gente chama, é um termo que a gente engloba tanto organismos de tipos diferentes, né? Tipo
eu fico pensando um cibito, um pássaro, porque a ave pode ser um vegetal, desculpa, meu Deus do céu, estou me enrolando aqui. A ave pode ser um animal muito raro, muito valioso. Mas se eu, ou qualquer pessoa assim, mais leiga, que não conhece a fundo as aves, vai olhar de longe e vai dizer, eita, um passarinho. Vai igualar com o cibito, né? Se eu ver um cibito, eu vou chamar de passarinho. Se eu ver um curió, eu vou chamar de passarinho. E eles são animais ou aves que têm valores, vamos dizer assim, bem diferentes. Do mesmo jeito que eu não vou ver uma galinha chamada de ave, né? Embora seja uma ave. Eu vou olhar para o urubu e não vou dizer, uma ave, eu vou dizer urubu. Então, no que se refere aos nomes dos animais, tem alguns que têm um nome próprio, bem usado, e tem outros que a gente generaliza. Peixe, por exemplo, é uma coisa que a gente nunca diz, eita, uma traíra, uma cioba, eita, a gente sempre chama de peixe, tudo é peixe, né? E mamífero também, mamífero eu acho que é o grupo que ninguém olha, eita, um mamífero. Todo mundo dá o nome do organismo do jeito que ele é. Né? Essa imagem aí, essa sim é uma montagem, aquela da aranha não era montagem, mas essa daí é porque eles são animais de grande porte que não coexistem dentro do mesmo espaço, porque um não gosta de estar com o outro, não. Cada um no seu quadrado, tá? Então a gente vai ter a oportunidade de estudar todos esses organismos aí, tá certo? Deixa eu dar uma recomeço, só para ver quanta coisa a gente viu, né? Então, porífero, quinidário, gente, associa com a imagem. Não se preocupa com o conceito técnico não, por enquanto não. Vai associando com a imagem. Plateuminto, ó o verme achatado aí. Nematóide, ó o verme cilíndrico aí. Molusco, animais de corpo mole, alguns contêm concha. Anelídeo, se você observar direitinho, você vai ver que a imagem ele é todo dividido assim, traçado assim, anéis, tá certo? Artrópode, né? Besouro, mosquito, enfim, lagosta, tudo artrópode. Aranha, tudo artrópode. Equinodermo, ouriço estrela do mar. A gente também vê na nossa praia uns redondos, assim, que a gente chama de bolacha da praia. É uma variedade de estrela do mar, viu, gente? Peixe, olha aí aquela situação que eu falei do tubarão, né? Também é peixe. Anfíbio, réptil, ave e mamífero. Ok? A gente vai analisar cada um detalhadamente, de maneira mais, como é que eu diria? Mais esclarecedora, mais técnica sobre cada um dos grupos, beleza? Espero que vocês tenham curtido e essa aula vai estar no YouTube para vocês. Já as orientações sobre isso eu vou passar no WhatsApp para vocês, beleza? Tchau, gente, até a próxima. Desculpa essa falha que teve aí, mas é assim mesmo. Tchau.